Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós nesta entrada de ano, que este é o primeiro programa de 2025, e que possamos, com a doutrina espírita, estarmos alicerçados para sermos os transformadores de nós mesmos e da humanidade. É um prazer estar com você, estamos ao vivo, transmitindo através da cidade do Rio de Janeiro, através da web rádio Cristo Consolador. E, portanto, você pode participar, basta enviar a sua mensagem, um comentário, uma pergunta, o seu alô, que nós teremos o maior prazer de recepcionar e trazer aqui ao nosso programa. Muito bem, vamos iniciar hoje com um tema muito importante, embora muitas pessoas digam que é um tema que não tem nada mais a ver com a atualidade social da nossa humanidade. Será? Bem, na primeira parte do programa, nós estamos desenvolvendo estudos acompanhando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, obra assinada por Allan Kardec e que faz parte da codificação espírita, ou seja, que nos traz os princípios básicos do Espiritismo, e neste caso com as suas consequências morais. E o tema de hoje, vamos colocar aqui na tela para que você possa acompanhar, é o duelo. Uma mensagem dada por um espírito protetor na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Essa mensagem compõe o item 13 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pois bem, então esse é o tema, o duelo. Você já deve ter visto isso em filmes, documentários, que antigamente, isso perdurou praticamente até o século, pelo menos até a metade do século XIX, em que, para lavar a própria honra, a pessoa desafiava o ofensor para um duelo, que poderia ser feito através de armas de fogo ou através da espada. E vencia o duelo, obviamente, quem matasse o oponente. É sobre isso, então, que esse espírito protetor vai conversar conosco hoje. E, através da sua mensagem, acho que vamos perceber que esse tema, infelizmente, ainda é atual. A modalidade pode ter se modificado, mas o duelo continua, assim, ainda a existir. Vamos, então, passar a palavra a esse espírito protetor. Ele nos diz: o duelo, como o que outrora se chamava juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visses os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamarias de insensatos a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário,
quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem, vamos meditar, vamos pensar sobre estas palavras deste espírito protetor. De fato, o duelo, como ele acontecia em tempos passados, não existe mais. Ele, inclusive, na legislação da maior parte das nações, ele é proibido. Mas nós temos o duelo ainda sendo realizado de outras formas, porque, infelizmente, nós ainda trabalhamos com o orgulho muito suscetível, nós ainda não sabemos perdoar as ofensas, e muito menos não aprendemos a não nos sentirmos ofendidos. Então, se não podemos tecer armas contra o outro, como se fazia no passado, nós damos um jeito de duelar de outra maneira. Podemos duelar verbalmente através das redes sociais, digitais, online. Nós podemos, com isso, fazer desafios ao outro para derrubá-lo. E, muitas vezes, nós entramos num terreno que dominamos. E aí o outro não domina. E se o outro quiser aceitar esse desafio, já entra sabendo que vai perder. Mas nós temos também, hoje em dia, o duelo com as armas. Eu sei que eu acabei de falar que na legislação aqui do Brasil, de muitas e muitas outras nações, o duelo ele é proibido. Mas, infelizmente, nós temos visto a criminalidade crescer exponencialmente. E temos visto também os agentes de segurança pública utilizando da violência. E isso não deixa de ser um duelo. E quando você está preparado, porque você teve treinamento militar, é claro que você sabe que está com a vantagem. Por isso, esse nosso amigo protetor nos diz que o duelo, por parte daquele que é o desafiante, é um assassinato, porque ele desafia sabendo que é superior ao outro, sabendo que é mais adestrado do que o outro, sabendo que leva vantagem sobre o outro. Por isso, então, perante a lei divina, é um assassinato. Já aquele que aceita esse desafio, aceita esse duelo, sabendo que tem grandes probabilidades de perder, ou seja, de ser morto, esse está cometendo um suicídio. Essas são as palavras desse espírito protetor, nessa mensagem dada em Bordeaux, no ano de 1861, e publicada por Allan Kardec no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos compreender da necessidade da não violência, da necessidade da cultura da paz, da necessidade de aprendermos a perdoar as ofensas, aprendermos a compreender o outro e a utilizar de tolerância, de fraternidade e solidariedade. É um grande desafio, não resta a menor dúvida, mas esse é o melhor caminho perante a lei divina. E temos que lembrar, como espíritas, que mesmo correndo o risco da morte, na verdade, ela é a desencarnação, porque apenas retornaremos ao mundo espiritual, mas faremos esse retorno com a consciência tranquila, e isso é o mais importante. Continua esse nosso amigo espiritual. O próprio nome do juízo de Deus revela uma fé ingênua,
é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Ó, estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humildade, de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Muito bem, vamos agora conversar um pouco a esse respeito, mas vou pedir licença aqui a você, porque eu preciso fazer um ajuste técnico aqui. Vamos lá, porque senão vai vazar aqui o som externo. Pronto, agora já, ajuste técnico feito. Vamos então agora conversar sobre estas palavras desse espírito protetor. E é muito importante destacarmos aqui esse início do segundo parágrafo, quando ele fala que o amor próprio, a vaidade e o orgulho devem ser substituídos pela caridade cristã, pelo amor e pela humildade. É o que estamos precisando no mundo atual. Por isso, a grande tese do Espiritismo é a do desenvolvimento da educação moral, porque esse tem sido o nosso grande problema. Não são as leis que vão acabar com o duelo nas suas mais diversas modalidades, mas é a educação. E como o Espiritismo a entende, a educação moral, a que corrige as nossas más tendências e forma o nosso caráter, desenvolve o nosso senso moral. E aí, então, nós vamos entender que precisamos procurar o caminho da caridade, o caminho da humildade e também o caminho do amor ao próximo. Jesus, nosso mestre, foi muito claro: amai-vos uns aos outros. E ele também deixou claro que todos somos filhos de Deus, o Pai, como ele nos apresentou, o Criador. E o Espiritismo sanciona isso. E se somos filhos de Deus, temos o mesmo Pai, somos irmãos. E irmãos devem se amar, devem fazer todos esses esforços. Por isso, então, através da educação moral, é que conseguiremos desenvolver a humildade, a fraternidade, a solidariedade, a caridade e o amor. E não existe outro caminho. Somente através da educação moral poderemos realizar a transformação da humanidade, lembrando que essa transformação é de caráter moral, acima de tudo. Não é de caráter intelectual ou tecnológico, mas moral. É isso que está faltando. E aí, então, o duelo não terá mais razão de ser. Não nos sentiremos mais ofendidos, porque vamos destruir o orgulho, esse amor próprio, a vaidade e também o egoísmo. Então, tudo isso nós extraímos dessa mensagem desse espírito protetor, dada na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Bordeaux é uma cidade da França, e que Allan Kardec publicou, então, no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendamos a nos amar e perdoar para que possamos viver melhor. Muito bem, esse foi o estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque agora nós temos aqui, e está na tela, a obra O Espírito do Cristianismo, de
Caibar Schutel, publicação da casa editora O Clarim. E nós estamos trazendo os temas dessa obra, capítulo por capítulo, porque Caibar Schutel estuda várias passagens do Novo Testamento e fazendo esse estudo sempre através da visão que o Espiritismo possui do Evangelho. Hoje, nós vamos ver o capítulo A Vinda do Reino de Deus. Aliás, isso ainda é muito anunciado, já foi anunciado em diversas épocas, parece que nunca chega. Afinal de contas, quando vai chegar o Reino de Deus aqui na Terra? Qual é a visão do Espiritismo a esse respeito? Muito bem, Caibar Schutel inicia o capítulo trazendo para nós o Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 17, versículos 20 a 37. Nós colocamos aqui no slide só o início dessa passagem evangélica. Deixamos aqui o convite para que você depois pegue o Novo Testamento para fazer a leitura completa. Mas esse início já é o suficiente para termos a compreensão do tema. Diz então Lucas: tendo os fariseus perguntado a Jesus quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem visivelmente, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Bem, Jesus está dizendo que o reino de Deus já está conosco. Ele já está aqui. Será mesmo? Mas como pode ser isso? Vamos então passar a palavra, primeiramente, a Caibar de Souza Schutel. E, na sequência, vamos fazer os nossos comentários. Estamos aqui com o livro em mãos, O Espírito do Cristianismo. Vamos então ler um trecho, é apenas um trecho das explicações, da explanação que Caibar Schutel realiza. Ele nos diz: o homem dificilmente compreende as coisas espirituais. E para compreendê-las, é preciso que se torne espiritual, deixando de lado os estreitos horizontes que está acostumado a fitar. O reino de Deus, para os homens de então, como ainda hoje para a maioria dos religiosos, deveria ser um reino com mostras exteriores, como são os reinos da terra, com as suas potestades engalanadas, suas autoridades, suas exibições de poder e de força, suas paradas, seus festejos cívicos, etc. A sua compreensão não era, como não o é para muitos, capaz de receber um reino sem mostras exteriores. Jesus dissuadiu-os de tal esperança. O reino de Deus não está em lugar determinado, nem aparecerá nesta ou naquela nação, nesta ou naquela cidade, porque está em toda a criação, não sendo percebido por nós, devido à deficiência dos nossos sentidos, ou antes, devido ao modo por que o procuramos. Se, em vez de o buscarmos materialmente, o fizéssemos espiritualmente, perceberíamos logo que ele está em nós mesmos, desde que a sua lei permaneça em nós. Qual é a lei de Deus? A paz, o amor, a sabedoria, a verdade. Logo, o reino de Deus deve consistir justamente nisto: na paz, no amor, na sabedoria, na verdade. Buscando a lei de Deus, encontraremos o reino de Deus, isto é, a forma de governo em que Deus é o rei e nós somos os súditos. Continua Caibar Schutel. Mas quem não quer saber dessa lei, quem quer adaptar-se à lei dos homens, não pode encontrar o reino de Deus. E, quando nele pensa, anda procurando-o aqui ou acolá.
O mesmo disse Jesus da sua pessoa. Desejaríamos vê-lo e nos haveriam de dizer: ei-lo aqui, ei-lo acolá. Mas não deveríamos dar crédito a essas afirmações, nem deveríamos seguir aqueles que assim nos falassem. Por quê? Assim como o relâmpago está no seio dos espaços e fuzila de uma extremidade à outra do céu, o mesmo se daria com ele, Jesus. Pois, vivendo em espírito, e sendo o espírito ainda mais veloz do que o relâmpago, na sua ação redentora de contínuo trabalho pela humanidade, percorreria com toda a presteza os recantos da terra para fazer prevalecer a sua palavra, que absolutamente não pode passar. Este é o trecho que nós selecionamos do comentário de Caiba Schutel, no capítulo 28 do seu livro O Espírito do Cristianismo, sobre a vinda do reino de Deus. De fato, essa é a concepção do Espiritismo. O reino de Deus não é um reino material. E ele já está conosco. Jesus tinha razão ao dizer que não precisamos procurar o reino de Deus nem aqui, nem acolá. Ele já está entre nós. Porque somos espíritos criados por Deus, destinados à perfeição. E quando somos criados, somos dotados do potencial divino para desenvolver. Ou seja, as potências estão em germe e que vamos desenvolvendo a partir das nossas experiências existenciais na matéria. É a lei da reencarnação. Por isso, Deus está em nós. E Jesus, nosso irmão maior, o enviado de Deus aqui à Terra para nos ensinar a lei de amor, também está em nós. Mas em espírito, no sentido profundo. Então, não adianta procurarmos o reino de Deus nesta ou naquela religião, neste ou naquele ritual, nesta ou naquela oração, neste ou naquele lugar. Ele já está conosco, desde o ato da criação. E vamos sentindo este reino de Deus na medida em que progredimos, em que nos desenvolvemos. Por essa razão, Jesus disse lá no Sermão do Monte que nós somos a luz do mundo. E é claro que nós temos que nos perguntar, como assim? Eu, com todas as imperfeições que possuo, com todos os erros que cometo, com todas as dificuldades que ainda carrego, eu sou a luz do mundo? Não, acho que Jesus devia estar apontando para outra pessoa. Na verdade, estava apontando, sim, para todos nós. Ele foi claro. Vós sois a luz do mundo. Então, todos nós, seres humanos, porque somos espíritos imortais, dotados do potencial divino, tanto intelectual quanto moral. Compete-nos, utilizando o livre-arbítrio, realizar o desenvolvimento progressivo. E é claro que sempre vamos responder pelo que fazemos e pelo que não fazemos, pelo que escolhemos e pelo que não escolhemos, se pegamos o caminho do mal ou se pegamos o caminho do bem, porque tudo tem consequências e sempre assumimos as consequências das nossas decisões e dos nossos atos. Portanto, o reino de Deus já está aqui na Terra, desde que tomamos consciência de nós mesmos e passamos a nos relacionar construindo a humanidade.
Porque Deus está em tudo. Deus é a vida. E, portanto, Deus está em mim. Eu é que preciso senti-lo e, na prática do bem e do amor, estar com ele. Então, a assertiva de Jesus está corretíssima. O reino de Deus não será encontrado nem aqui, nem acolá. O reino de Deus, ele não está em nada que seja de ordem material. Porque, queiramos ou não, a vida, né, nos reserva a morte, que é a desencarnação, o retorno ao mundo espiritual. Por isso, Caio Barchútil, no seu texto, aqui no livro O Espírito do Cristianismo, ele está nos lembrando que nós precisamos ter um olhar espiritual sobre a vida humana, para compreendermos as palavras de Jesus e entendermos que, com o esforço de nos moralizarmos e espiritualizarmos, é que encontraremos em nós mesmos o reino de Deus, porque conseguiremos viver em paz, doando essa paz aos outros. Conseguiremos viver realizando a caridade. Conseguiremos viver amando e recebendo amor. E estaremos com a verdade da vida imortal, a verdade de que somos filhos de Deus, a verdade que nunca somos abandonados, a verdade que sempre assumimos as consequências das nossas escolhas, do uso que fazemos do livre-arbítrio. É muito natural, quando fazemos uma oração, às vezes, olharmos para o céu, ou imaginarmos isso no nosso pensamento, como se Deus, nosso Pai, estivesse lá em cima. Mas no universo não existe nem em cima, nem embaixo. Isso só existe aqui no nosso planeta. E, claro, obviamente, nos mundos assemelhados ao nosso planeta Terra. Porque Deus está em tudo. Deus é a própria vida, é o Criador. E é por isso, então, que Jesus afirmou: não, o reino de Deus não está aqui, lá, acolá, não. Ele já está aqui, porque ele me pertence. Nós só precisamos nos aproximar de Deus, aproximando a humanidade, que é o nosso coletivo, de Deus, nos aprimorando, nos educando, nos melhorando e, obviamente, aprimorando a legislação humana para que esta possa cada vez mais representar fielmente a lei divina, que é a grande lei de amor, que deve sempre nos unir. Então, não nos iludamos. Tudo que é da matéria, tudo que é exclusivamente da sociedade humana, dos encarnados, tudo isso passa. Tudo isso fica para as novas gerações. O que fica sempre conosco são os vícios e as virtudes. E é por isso que precisamos desenvolver cada vez mais as virtudes, a perfeição. Muito bem, esse foi o tema de hoje que Caio Barchútil nos trouxe. Nós vamos continuar o seu livro. Vamos mostrá-lo de novo, O Espírito do Cristianismo, no nosso próximo programa, semana que vem. Estou vendo aqui que estamos recebendo a mensagem da Leopoldina Santos, nos dando aqui um boa tarde, uma boa tarde a você também, Leopoldina. Lembrando, nós estamos aqui transmitindo da cidade do Rio de Janeiro, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, é o primeiro dia útil do ano. E estamos aqui numa quinta-feira, começamos o programa às 5 da tarde e vamos até próximo às 6 da tarde. Então, fique aí conosco e você pode também enviar a sua mensagem, pode fazer uma pergunta também em relação aos temas que nós estamos trabalhando. E o nosso relógio não para,
E ele já está mostrando aqui que já fizemos metade do programa. Então, isso significa que vamos entrar no terceiro bloco. Voltando aqui, então, com a apresentação em slides, agora nós vamos, então, nos dedicar ao estudo das cartas de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do cristianismo. E nós estamos estudando as cartas de Paulo de Tarso, acompanhando os comentários realizados pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Comentários esses que ele escreveu através do médium Chico Xavier. Existem 4 obras do Emmanuel muito famosas, trazendo esses comentários. E são os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Mas os textos do Emmanuel não estão apenas nesses 4 livros, eles estão espalhados também em outras obras psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. E, no momento, nós estamos estudando os comentários do Emmanuel a respeito da carta que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos. Está aí na tela. Hoje, nós vamos estudar o versículo 19 do capítulo 14. O versículo está aí, ó. Procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação. Então, os nossos comentários hoje terão por base esse versículo de Paulo, na sua carta escrita à comunidade cristã da cidade de Roma. Daí, portanto, o título da carta, né? Carta aos Romanos. Mas, primeiramente, vamos passar a palavra a Emmanuel. O texto dele está no livro Vinha de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira, e compõe o capítulo 24. E Emmanuel intitulou o seu comentário de No Reino Interior. Vamos, então, à leitura do texto do nosso querido Emmanuel. Ele nos diz: não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo, de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito, e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Eis então aqui o comentário do nosso querido benfeitor Emmanuel a respeito deste versículo
da carta aos Romanos, o versículo 19 do capítulo 14. Procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação. Muito bem. Ele começa aqui o seu comentário lembrando que toda transformação coletiva, portanto, a transformação da humanidade, da sociedade humana, é uma transformação lenta, que leva tempo, muito tempo. Por isso, nós já temos o Evangelho conosco há 2000 anos, e não vimos ele ainda predominar na humanidade, o que significa os seres humanos vivenciando os seus ensinos. Então, isso leva tempo, isso leva muito tempo. Agora, Emmanuel, na sequência, nos lembra que isso é de forma coletiva, mas nós precisamos ver o Evangelho de forma individual. Então, não a humanidade com o Evangelho, mas eu, que faço parte da humanidade, com o Evangelho. E Emmanuel, usando palavras bem delicadas, com todo o respeito, ele diz que o nosso grande problema são as horas perdidas, o tempo perdido em críticas sem fundamento, em calúnias, fofocas, diz que diz, comentários sobre os problemas e defeitos dos outros. Quando, em verdade, por sermos cristãos, ou pelo menos nos dizermos cristãos, deveríamos estar nos esforçando em compreender o nosso próximo, em saber tolerá-lo e segurar esses comentários. E isso tem sido um problema seríssimo, ainda mais nestes tempos de comunicação digital instantânea, percorrendo o mundo na internet. Muito cuidado com o que publicamos nas redes sociais, muito cuidado com o que compartilhamos, muito cuidado com a nossa língua. E Paulo de Tarso, nas suas cartas, já nos chamava a atenção sobre isso. O mau uso da língua é uma das nossas maiores perdições. Muito cuidado. Saibamos usar a palavra para edificar, para construir e fazer menos comentários a respeito da vida dos outros, do comportamento dos outros, olhando para nós. Porque enquanto não nos melhorarmos, enquanto não nos moralizarmos, enquanto não nos espiritualizarmos, não há como a humanidade ser melhor. Embora o Espiritismo tenha surgido para realizar a transformação moral da humanidade, isso só pode acontecer se fizermos a nossa transformação moral. E é o que Emmanuel está nos chamando a atenção. Nós queremos ver o mundo modificado, mas não nos modificamos. Nós queremos ver o mundo melhorado, mas não nos melhoramos. Nós queremos ver o mundo em paz, sem guerras, mas não paramos de falar mal dos outros. Então, é impossível coletivamente termos essa melhora se individualmente não estamos fazendo os devidos esforços para sermos verdadeiros cristãos. E aqui lembrando que o espírita é também um cristão. E Allan Kardec já nos chama a atenção na codificação que precisamos ser verdadeiros espíritas. Porque não basta ter o espiritismo aqui da boca para fora, é preciso vivenciá-lo.
E vivenciar o Espiritismo é amar o próximo, é perdoar, é tolerar, é compreender, é edificar no bem, é realizar a caridade. Interiormente, este é o pedido que Emmanuel nos faz, para que possamos, então, em nos melhorando, melhorarmos também o mundo em que estamos vivendo, no qual estamos inseridos. Nós vamos continuar o estudo da Carta de Paulo aos Romanos semana que vem. Fique ligado que nós teremos mais um versículo e mais um comentário do nosso Emmanuel. Mas agora vamos à nossa dica literária espírita. Nós vamos continuar com o nosso querido médium Chico Xavier, mas o autor espiritual agora é outro, André Luiz. Você conhece essa obra dele, Respostas da Vida? Ela foi inicialmente publicada pela Ideal, ou pelo Ideal, que é o Instituto de Difusão Espírita André Luiz, que tem a sede em São Paulo. Atualmente, você está aí vendo na tela a capa da edição atual, é uma edição conjunta do Ideal e da FEB, da Federação Espírita Brasileira. É uma obra maravilhosa, sensacional. André Luiz é muito direto nas suas orientações, nas suas dicas para o nosso dia a dia. Não deixe de conhecer essa obra, Respostas da Vida. Tenho certeza que você vai gostar muito desse livro e das palavras desse nosso amigo espiritual, André Luiz, através do médium Chico Xavier. Então, essa é a nossa dica literária espírita, o livro Respostas da Vida. Bem, estamos chegando ao final do programa, mas calma que nós ainda temos que trazer a palavra de José Herculano Pires. Você o conhece? Eu não vou traçar aqui toda a biografia dele, mas depois do programa, faça uma pesquisa na internet, coloque lá José Herculano Pires. Você vai ficar admirado do trabalho que esse nosso grande amigo, irmão, companheiro fez para a divulgação do Espiritismo. Eu tive o prazer, na minha juventude, de conhecê-lo, assistindo uma sua palestra. Não pude ter relacionamento com ele, mas cheguei a conhecer, mas ele não estava como está nessa foto, não. Ele já estava de cabelo branco, envelhecido, mas com uma palavra dava todos os sábados à noite no programa No Limiar do Amanhã, que ia ao ar, ao vivo, pela Rádio Mulher de São Paulo. O programa ficou 3 anos e meio no ar, de 1970 a 1974. Parte dos áudios foram resgatados e hoje eles estão publicados no site da Fundação Herculano Pires. Os áudios do programa, de cada programa. E Herculano Pires encerrava o programa comentando uma passagem do Evangelho. E nós estamos trazendo exatamente esse comentário para finalizar o nosso programa. Mas você pode também ler, porque as falas de Herculano Pires foram compiladas e hoje fazem parte do livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que é uma publicação da editora Paideia. Então, você pode ouvir, mas pode também ler os comentários evangélicos de José Herculano Pires. E sem perdermos, então, mais tempo, vamos passar a palavra a esse nosso querido companheiro e vamos aprender um pouco mais do Evangelho através dos princípios da doutrina espírita. Em espírito e verdade, a letra mata, só o espírito vivifica, ensinou o apóstolo Paulo. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte:
Lucas, capítulo 12, versículos 1 a 3. Entretanto, tendo-se ajuntado milhares de pessoas, de modo que uns a outros se atropelavam, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Nada há encoberto que se não venha a descobrir, nem oculto que se não venha a saber. Por isso, o que dissestes nas trevas, a luz será ouvido. O que falastes ao ouvido no interior da casa, será proclamado dos eirados. Nós vemos nesta passagem do Evangelho de Lucas a colocação de um problema tipicamente espírita, que é o seguinte: é o problema da sucessão das vidas. Jesus advertia os fariseus, ou melhor, advertia neste momento os seus discípulos contra aquilo que ele chamou o fermento dos fariseus, o fermento da hipocrisia. Ora, este fermento dos fariseus, para sermos justos, devemos dizer que é um fermento humano, existe em toda a humanidade. A hipocrisia nos faz mostrar um semblante alegre e sorridente para os outros e por trás cortar-lhes a casaca, como se costuma dizer. Então Jesus mostra que aquilo que se diz ao ouvido, ou que se diz dentro de casa, fechado num ambiente familiar, escondido dos outros, afinal será proclamado até de cima dos telhados. Aquilo que se disse no escuro será revelado na luz. Quem conhece o problema das vidas sucessivas sabe que após a morte nós passamos a viver no mundo espiritual. Temos ali uma existência que corresponde mais ou menos a uma existência terrena. Muitas vezes com a mesma extensão e às vezes até com maior extensão do que uma existência na Terra. Mas durante esta vida no espaço, nós vamos nos encontrar com uma sociedade diferente, onde não se pode esconder aquilo que se pensa. A linguagem dos espíritos, disseram os espíritos a Kardec, e isso está hoje praticamente comprovado através dos fenômenos de telepatia. A linguagem dos espíritos é o pensamento. Os espíritos não precisam falar como nós falamos, através da voz articulada, para se comunicarem entre si. Eles podem se comunicar pelo pensamento. E nós sabemos que nós mesmos estamos em constante ligação com espíritos através do pensamento. Ora, assim sendo no mundo espiritual, aquelas pessoas que aqui costumavam falar mal do próximo e fingir amizade na sua presença, se encontram numa dificuldade muito grande, porque elas estão viciadas a fazer assim, mas lá não podem fazê-lo. Porque quando querem fingir, o fingimento transparece. O pensamento revela as suas intenções ocultas. Então elas não podem usar a tática do fingimento. Não estão escondidas atrás de um corpo material. Estão falando, estão se comunicando pelo seu próprio corpo espiritual, que é transparente. E o pensamento, a flor da pele, poderíamos dizer assim, numa expressão terrena, este pensamento se revela de maneira evidente, não pode ser escondido. É por isso que Jesus disse sempre que tudo aquilo que fizermos escondido será revelado. Sim, será revelado. Nas pesquisas de Kardec sobre este assunto, publicadas na Revista Espírita, nós vemos espíritos que se queixam profundamente da situação em que se encontram. Não podem fazer nada escondido. Tudo quanto querem ocultar está sempre sobre os olhos de outros espíritos, de entidades espirituais que enxergam tudo quanto eles fazem, tudo quanto pensam e tudo quanto sentem. É por isto que Jesus então nos dá uma lição, através deste pequeno trecho, uma lição de lealdade e de sinceridade, que nós devemos ser leais e devemos ser sinceros e francos para evitarmos situações penosas para a nossa viciação hipócrita após a morte. Após a morte, nós, carregando para lá o nosso vício da hipocrisia, vamos nos sentir em situações verdadeiramente desesperadoras, porque estaremos a todo momento revelando aquilo que não queremos revelar. Querido José Herculano Pires,
fazendo o encerramento de mais uma edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Mas se você não pode nos acompanhar ao vivo, você pode nos assistir em outros dias e outros horários, porque o vídeo do programa ele fica disponível no YouTube. Basta você acessar o canal da web rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. Nesses dois canais, o vídeo do programa, aliás, de todos os programas, ele fica disponível. Muito obrigado pela sua companhia, muita paz em sua vida, que possamos ter uma excelente semana de paz, de harmonia e de construção do bem, do amor ao próximo, da caridade. E que possamos estar juntos semana que vem para mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Receba meu fraternal abraço, paz em sua vida e até semana que vem, no nosso próximo encontro.